Muito bem, então, hoje nós vamos ter a aula número 20 do caderno 5 de História Geral. Logo após a aula, eu peço que vocês realizem o resumo que vai da página 293 a 297. 293 a 297 e mandem para mim, tá? Mandem para mim. Hoje, né? Se der para mandar durante o período da aula, melhor ainda, tá bom? Eu vou compartilhar a tela para que a gente possa começar o nosso, começar as nossas explicações, tá bom? Só um minutinho, por favor. Muito bem. Então, o processo histórico que nós vamos começar a estudar hoje é o imperialismo, né? Vamos começar a estudar porque eles dividem imperialismo em imperialismo 1 e imperialismo 2, tá bom? O imperialismo, ou neocolonialismo, por que neo, né? Vamos já começar por aí. Neocolonialismo porque ele se diferencia do colonialismo clássico, tá? Então, se a gente for pensar, por exemplo, o colonialismo, não era isso que eu queria fazer. O colonialismo, ele tem algumas características que o diferem do neocolonialismo. Então, se nós pensarmos, por exemplo, colonialismo versus neocolonialismo, nós vamos verificar o seguinte, ó. Aqui, pronto. O colonialismo, ele acontece no século 14, 15, 16, né, quando o Brasil entra na história. Já o neocolonialismo, ele acontece no século XIX. Tá? Então, uma primeira mudança aí. Segunda, o colonialismo ele se desenvolve no contexto do capitalismo comercial, a ideia de você fazer trocas de tal forma que um lado acabe perdendo em relação ao outro, né? Então, são as trocas comerciais desfavoráveis entre uma metrópole e as colônias. Já aqui, nós observamos o capitalismo industrial, né? Então, já é outro momento do sistema capitalista. Você se lembra que o capitalismo ele tem o momento do capitalismo comercial, que é logo que ele aparece. Depois tem o capitalismo industrial, a partir do século XVIII, na Inglaterra. Depois o capitalismo financeiro, né? Que é o que acontece hoje. Aqui nós estamos beneficiando o chamado Estado moderno. E aqui nós estamos beneficiando principalmente a burguesia industrial, tá? Burguesia comercial, claro, burguesia industrial, e aqui nós estamos beneficiando as concentrações de capital feitas pela burguesia industrial. Então, em associação aos bancos, né, que depois vai dar origem aí ao capitalismo financeiro. Aqui nessas concentrações de capital, só para lembrar, né, pessoal? Ó, lembra? Tem o cartel. O capital ele tem a tendência a se concentrar. Tendência, é uma tendência. Concentração do capital. Então tem uma crise, a empresa pequena é comprada pela empresa grande, né? No cartel, especificamente, existe aquele caso existe a prática, né? De um produtor ligar para o outro, de um produtor combinar o preço com o outro, né? Existe o holding, outra forma de concentração de capital, em que nós temos o controle acionário, né, de um determinado grupo de empresas por investidores, né, que se reúnem para comprar ações dessas empresas, é a holding. Né? Temos também o trust. Trust é quando uma empresa só controla todo um setor produtivo. E, finalmente, o dumping, que é quando uma empresa começa a vender os produtos abaixo do preço de custo, né, para fechar os concorrentes
e dominar o mercado. Então, são formas de concentração do capital. Isso aqui não acontecia no Estado moderno, não acontecia, né? Porque era o Estado moderno que se beneficiava, tá? Também nós temos uma diferença entre o colonialismo e o neocolonialismo, que é importante, que o colonialismo, ele atinge principalmente a América, né, e atinge principalmente a África, tá? E um pouquinho ali as franjas das Índias e tal. Enquanto que o neocolonialismo, ele tem um outro comportamento, né? O comportamento do neocolonialismo é diferente. Ele vai atingir principalmente as regiões da Ásia e também da África, né? Novamente a África. Só que aqui é importante perceber que é o continente inteiro, certo? É o continente inteiro. Não é principalmente na África, é o continente inteiro. Enquanto que no colonialismo, eles dominavam apenas pontos comerciais estratégicos e não o continente inteiro. Pontos comerciais estratégicos. Então, percebam quantas diferenças existem entre o colonialismo do século XVI e, por isso, o neocolonialismo, né? O do século XIX, que a gente se propõe a estudar hoje. Tá bom? Aqui ficou um pouquinho diferente, mas foda-se. Então, é o que acontece. Muito bem. É importante perceber também que isso tudo está ocorrendo dentro do processo que nós chamamos de Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial trouxe uma série de mudanças no paradigma produtivo. É impressionante. A Segunda Revolução Industrial, ela é uma revolução múltipla. É preciso atentar a isso. Ela promove o aparecimento da indústria farmacêutica, da indústria química, né? Da indústria de construção civil, da indústria bélica, fabricante de armas, que depois vai desaguar lá na Primeira Guerra Mundial. Então, tem uma série de setores industriais que se juntam de alguma forma e promovem, primeiro, a redução da morte por fome, por doenças, a redução da morte, de alguma maneira também, por doenças relacionadas à água, né? Aquelas doenças endêmicas relacionadas à qualidade da água, porque eles passam por cloro na água, porque eles passam lá na Europa, né, naturalmente, a ter coleta de esgoto, porque lá na Europa, também nos Estados Unidos, né, aliás, esse aqui seria outro ponto, né, o colonialismo é principalmente Portugal e Espanha, o neocolonialismo é Inglaterra, França, Alemanha, mesmo Estados Unidos, Japão, tá? Itália, são outros países, né? Bem, então, o que começa a acontecer? Começa a aparecer um volume maior de pessoas. Nós começamos a ter aquilo que se chama de excedente demográfico. E o avanço tecnológico da segunda revolução industrial faz com que ela seja poupadora de mão de obra. Poupadora de mão de obra. Então, as pessoas não encontram emprego, né? E não encontrar emprego no momento em que o discurso socialista, o discurso marxista, o discurso internacionalista está crescendo, como nós já vimos em aulas anteriores, é extremamente perigoso para esses países, para esses regimes. Então, digamos assim, a saída, né, que alguns desses países aqui vão adotar, a Inglaterra, a França, a Alemanha, Japão, Bélgica, poderíamos até ter colocado aqui os Estados Unidos, né? É colonizar outras áreas, é promover a emigração dos seus cidadãos, ou uma emigração, no caso, por exemplo, do Japão, da Alemanha, da Itália, né, que não tinham tantas áreas coloniais, imigração para os Estados Unidos, para a Argentina, para o Canadá, para o Brasil. O Brasil recebe muito imigrante da Alemanha, muito imigrante da Itália, do Japão, mas não recebe muito imigrante da Inglaterra e da França. Por quê? Porque Inglaterra e França
tinham as suas colônias para mandar os seus cidadãos que estavam, digamos assim, sobrando no país, né? Sobrando, tá bom? Então, começa aí uma partilha do mundo entre as potências imperialistas, né? A Rainha Vitória, o Kaiser Guilherme I, o Nicolau II da Rússia. Aqui essa mocinha está representando a França, né? A República Francesa, e aqui o japonês, né? Estão aí, nesse caso, dividindo a China, né? Fazendo a partilha da China como se a China fosse uma torta, uma pizza, sei lá, tá? Então, notem que a população europeia sempre crescente, e essa população, por conta da modernização do campo, que eu falei agora há pouco, fertilizantes químicos, mecanização da agricultura, maior quantidade de inseticida, né, de pesticida, faz com que aumente a produtividade no campo. Por outro lado, o camponês que não tem dinheiro para modernizar, perde suas terras, vende suas terras, vai para as cidades. Nas cidades, ele não encontra emprego, repito, a segunda revolução industrial, ela é poupadora de mão de obra. O fato é que, em 1900, a redução da morte de pessoas por doenças epidêmicas, por doenças endêmicas, por fome, faz com que a população da Europa atinja quase 500 milhões de pessoas, né? 500 milhões de pessoas, que é muita gente, muita gente. Hoje, por exemplo, a população europeia é alguma coisa em torno de 700 milhões de pessoas, passados aí mais de 100 anos, né? Então, não aumentou muito a população, tá? Essas cidades, então, com aquela miséria acumulada, com aquelas pessoas todas ali acumuladas, passa a ser um foco importante para criminalidade, para o discurso socialista, né? As pessoas começam a falar em revolução, em greve e tal. É preciso aliviar essa pressão demográfica. Imigração é uma solução, né? E a outra, a colonização de novas áreas para resolver esse tipo de problema. Então, o imperialismo, ele nasce de um conjunto de fatores. É um processo multifatorial, tá bom? Não é alguma coisa simples, né? Então, esse é um dos fatores. O excedente demográfico na Europa em função da modernização da segunda revolução industrial. Depois, existem questões também ligadas a novos produtos que passam, e novos setores industriais que passam a existir. Ó. Surge o fogão a gás, né? Todo mundo quer ter fogão a gás e todo mundo quer consumir. Os utensílios de vidro e de ferro passam a ser produzidos em escala industrial e não mais apenas artesanal, o que faz com que eles possam ser consumidos em maior quantidade. O sabão que antes era feito dentro de casa, né? Cinza de fogueira, mais por causa do potássio, né? Mais a gordura e a soda cáustica, isso passa a acontecer agora em indústrias, né? Então é a indústria química que está surgindo. A bicicleta surge nessa época, depois o automóvel, né? Os Estados Unidos, a partir de 1910, passam a ter mais automóveis do que carroças, né? Os jornais surgem nessa época também, com grandes tiragens, né? Esses jornais que a gente vê hoje em dia, o The Time lá na Inglaterra, enfim, os grandes jornais, né? Com tiragem de milhões, surgem nessa época aí. Surge também a industrialização do alimento. Então, se você pega o Hershey, Kellogg, lá na Europa, a Nestlé, todas essas indústrias começam a produzir em maior quantidade nessa época, ou surgem mesmo nessa época, né? Surgem nessa época. Indústrias como a Bayer, a Rhodia, francesa, a Bayer alemã, os laboratórios ingleses, né? Que hoje em dia se reuniram ali no Aventis, no grupo Aventis, também, tudo nessa época, tá? Então, a indústria química e aquilo que depois vai dar origem à Primeira Guerra Mundial, né? A indústria bélica, tá? Ó, então, a indústria Krupp,
a famosa metralhadora Maxim. Essa indústria bélica, ela vai acabar tendo um processo, digamos assim, próprio, né? Um moto próprio, como a gente costuma dizer. Em que sentido é esse moto próprio? Esse moto próprio acontece assim, ó. Você produz primeiro as armas para poder matar os inimigos que você quer conquistar, que você quer dominar, que você quer matar. Então você vai usar a metralhadora contra os povos lá da África, os Zulus, por exemplo, vai matar os caras que nem mosca, né? E depois a indústria bélica ela adquire uma dinâmica própria. Como é essa dinâmica? Você começa a ter o complexo industrial militar. Os militares industriais se infiltram no aparelho do Estado e começam a incentivar os governantes a iniciar conflitos para poder vender armas. Entendeu? É uma dinâmica própria nesse processo aí. Então a indústria bélica é problemática. Bem, eu dividi os fatores que deram origem ao imperialismo em três grandes grupos, né, culturais, religiosos, econômicos e políticos. Tá? Então, começando pelo cultural, o europeu naquela época, fruto muito também do avanço da ciência, fruto do avanço da própria capacidade de consumo europeia, da acumulação de capitais na Europa durante o período do colonialismo, né? Acha que, fruto também do evolucionismo do Spencer, né? Herbert Spencer, eles acham que a Europa é o auge da civilização e que é a missão do europeu transferir para os povos em muito aspas, né, com aspas muito grandes, aos povos não civilizados, tá, os valores da civilização europeia. E, além disso, divulgar o cristianismo, né, fazer aí a expansão do cristianismo para povos que até então eram pagãos. Então, eles querem salvar o africano, o asiático dele mesmo. Eles querem ensinar para o chinês como ser chinês, tá? Tem também fatores políticos aqui, ó, vou deixar os econômicos para o final. Os fatores políticos envolvem aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Numa época em que o discurso internacionalista do marxismo, do socialismo estava se propagando, eles vão sair com o discurso nacionalista. Você tem que amar a sua pátria, você tem que lutar pela sua pátria, você tem que ir, sabe? Despertar no povo o sentimento de nacionalismo, para que, digamos assim, como um contradiscurso, né? Ontem nós estudamos ideologia, uma contra-ideologia ao discurso internacionalista do marxismo, que vê a questão a partir da luta de classes e não da nação a que pertence o operário. A exploração é internacional, ela independe do país. Quanto aos fatores econômicos, obviamente, né, buscar novos mercados para que a produção lá na Europa continue crescendo, buscar novas fontes de energia, principalmente aqui, quando eu falo em fontes de energia, aqui nós estamos falando ainda em combustíveis fósseis, né? Nós estamos falando em carvão mineral, estamos falando em petróleo no segundo momento. Matérias-primas, né, tanto de origem vegetal quanto de origem mineral. E isso aqui é muito importante. A partir de um certo momento, eu preciso exportar os capitais, porque tinha tanto capital acumulado na Europa que a rentabilidade paga para esse capital era zero ou era negativa. Então, o banco, isso acontece ainda hoje, viu? Os juros negativos. Você coloca, sei lá, R$ 100 no banco e o banco fala, olha, daqui um ano eu vou te devolver R$ 100, tá? Mas o teu dinheiro está seguro aqui comigo. Você não vai ser roubado. Se o banco for roubado, o dinheiro tem seguro, tá? E às vezes até com lucratividade negativa. Você coloca 100 e recebe 99 só pela segurança do seu dinheiro estar no banco. Né? Tamanha quantidade de dinheiro acumulado na Europa. Então, esses capitais precisavam buscar áreas para serem investidos, né? Então, eles precisavam buscar países carentes de capital
para colocar esse dinheiro lá através de investimento ou de empréstimo para receber juros por esse capital. Então você empresta R$ 100 lá para um determinado país e vai receber 120, 130, 150, tá? Então era preciso encontrar um destino para esses capitais. Aí eles se juntam, por exemplo, lá em Berlim e fazem lá a Conferência de Berlim e dividem a África, né, entre eles, entre as grandes nações lá da Europa, né? Então, olha aqui, ó, os domínios franceses estão em azul, lá na África, Madagascar, né? A Inglaterra, Egito, tá? A Etiópia, que depois a Itália tentou pegar, né? A Itália pegou aqui a Somália, tentou pegar a Etiópia, perdeu, tá? Aqui, ó, esse que está em branquinho, que está outros aqui, é um país chamado Libéria, que os Estados Unidos, vamos dizer assim, inventaram para mandar o excedente demográfico de escravos ou de ex-escravos, né, nos Estados Unidos após a Guerra Civil, quando houve a abolição, de volta para a África, para diminuir o número de negros nos Estados Unidos. Tá? Então eles inventam um país chamado Libéria, tá aqui, né? Essa areazinha aqui, para mandar esses caras para lá, tá? E eles vão, né? Inclusive gerando problemas internos que estão até hoje, porque quando eles chegam lá, como eles tinham convivido com a civilização norte-americana, nos Estados Unidos e tal, eles acabam virando uma elite extremamente opressora dos povos que já viviam aqui. Bem, depois a Alemanha, eu queria que vocês notassem como a Alemanha tem apenas poucos territórios, ó, Tanzânia, Camarões, Namíbia. Por quê? Porque a Alemanha se lançou à corrida imperialista depois dos outros países, né? A Bélgica, com o Congo belga, né? É uma região só, mas extremamente rica. Portugal ainda manteve Angola e Moçambique. A Espanha aqui com o Saara Ocidental, né? Ou Marrocos espanhol, tá? E a Itália com a Líbia, aqui em cima, e com a Somália aqui, lembrando que os italianos perderam a batalha de Adwa para os etíopes, né? Acabaram sendo derrotados pelos etíopes, tá? Um dos motivos da Primeira Guerra Mundial também é o fato de que a Alemanha e a Itália, por exemplo, se acharam muito prejudicados por essa partilha. Eles queriam uma reorganização desse panorama que tinha sido definido na Conferência de Berlim, tá? Na Ásia também, né? Na Ásia nós vamos ter a Índia como um grande domínio inglês, né? Então, aqui depois vai ter a partilha da Índia, né? Tudo isso aqui é da Inglaterra. E aqui embaixo já tem a Austrália e Nova Zelândia, que é a Inglaterra também. Tá? E Papua Nova Guiné. Tá? A Indonésia, aqui embaixo, que é uma região que pertencia à Holanda, que ficou com a Holanda até 1962. O Japão, em 1910, domina a Coreia, e de uma forma tão violenta que proíbe, por exemplo, o ensino de coreano na Coreia, né? Proíbe os coreanos de falar coreano. E depois também o Japão vai dominar a Manchúria, aqui, que é o norte da China, e também o Japão vai dominar e vai derrotar, perdão, né, conquistando aqui a ilha Sakhalina e tal, a Rússia, na Guerra Russo-Japonesa de 1905. Além desses pontos todos aqui, ó, que eram pontos de comércio, né, estabelecidos aí pelas potências imperialistas dentro do território chinês. Inclusive também a ilha de Formosa, né, que hoje é Taiwan, que nós estudamos ontem, tá? Bom, aqui eu só trouxe para vocês darem uma olhada, ó, nos grandes impérios. Ó, o Império Britânico, olha aqui, ó. Dizia-se na época que no Império Britânico o sol nunca se põe, né? A Inglaterra está aqui, né? Então, quando é dia no Canadá, é noite na Austrália e vice-versa, né? Então, o sol está sempre brilhando nos domínios da coroa britânica, né? Isso em 1920, hein? Logo já após a Primeira Guerra Mundial. O Império Francês, concentrado na África do Norte e alguma coisa aqui também no Sudeste Asiático, né? No Vietnã, Camboja, tá? E algumas ilhas aqui também no Oceano Pacífico.
tá? Nova Caledônia, até hoje a Nova Caledônia é Guiana Francesa, né? Aqui pertinho da gente. O Império Alemão, né? O Império Alemão, essa região unificada aqui no centro da Europa, e algumas poucas áreas aqui, ó, né? Então, nós temos aqui ó, a África do Leste alemã, Sudeste, hoje em dia Namíbia, né? Sudoeste alemão, Camarões, Togo, tá? Áreas de domínio da Alemanha, né? Os poucos domínios da Itália, tá? Os poucos domínios da Itália, Somália, Eritreia, Líbia e a tentativa de dominar a Etiópia, que acaba fracassando, né? A Albânia, eles foram lá para 27, em 27, né? Como tutelaram a Albânia e depois ocuparam a Albânia já no contexto da Segunda Guerra Mundial em 39. Tentaram também ocupar a Grécia, não deu muito certo, né? Os japoneses, mostrei já para vocês, dominando a Manchúria, né? Dominando aqui Taiwan, enfim, tá? O Japão sempre sofrendo profundamente com a falta de recursos naturais, né? Os japoneses sofrendo com a falta de petróleo, os japoneses sofrendo com a falta de minério de ferro. Então, eles estão sempre tentando, ou estavam sempre tentando se expandir, né? Para ter acesso a esses recursos naturais. E os portugueses, ó, o que sobrou para eles, né? Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique, tá? Eles só foram sair desses domínios em 1975, né? Os portugueses só saíram em 75 dessas áreas aí. É claro que nós vamos ter, sempre que tem um poder, tem um contrapoder, né? São as chamadas revoltas dos povos colonizados. Na apostila de vocês, essa revolta dos colonizados aparece já no final do capítulo, aqui, ó, na página 296. Né? Então, na Índia, por exemplo, os soldados indianos que serviam no exército britânico, que eram chamados de cipaios, né? Então, soldados indianos atuando no exército britânico. Esses cipaios se revoltam, tá? Pegam em armas contra os britânicos. Por quê? Porque as missões mais perigosas, né, as missões suicidas praticamente, eram dadas para os cipaios. E esses cipaios não podiam nunca se tornar oficiais do exército britânico. Então eles se revoltam, eles recebiam uma ração menor, uma ração de menor qualidade, o equipamento deles era mais antigo do que o do soldado britânico. Por tudo isso, eles se revoltam. Só que, evidentemente, né, eles são violentamente reprimidos e acaba a revolta dos cipaios em massacre. Na China, porra, a China, uma civilização de 5.000 anos, inventou o imperialismo, né, lá na Ásia Central, inventou a seda, pólvora, porcelana, papel, né, enfim. E os chineses, a monarquia chinesa estava já muito decadente, né, no século XIX. E aí surgem duas revoltas. A revolta dos boxers, até porque os chineses eram muito maltratados na própria China, né? Tinha clubes lá, por exemplo, que diziam assim: é proibida a entrada de cães e chineses. Então, o chinês na China comparado com um cachorro, né? E os chineses não podiam portar armas na China. Então, eles começam a aprender karatê, kung fu, sei lá, essas lutas todas aí. Né? Para quê? Para lutar contra os colonizadores, pegar os colonizadores na porrada. Tá? Por isso, a revolta dos boxers, os lutadores de boxe, a Sociedade dos Punhos Unidos, que era a Sociedade dos Boxers. Contra eles, né, uma revolta urbana, contra eles juntam-se todas as nações imperialistas e acabam também aí reprimindo os boxers. No campo, nós temos a revolta Taiping. Taiping é alguma coisa como
caipira, colono, né? Então, os Taiping eram os caras que cultivavam arroz, né? No interior da China e começam a se revoltar também atacando estrangeiros, europeus, né? Que passam por lá. O resultado é, novamente, a repressão. A guerra do ópio é alguma coisa interessante também. O ópio, vocês sabem, né? Os opiáceos são substâncias aí psicoativas, né? Vamos dizer assim, como é que a Inglaterra vai vender tecido para o povo que inventou a seda, né? Não tem como. Então, para forçar a China a comprar alguma coisa, os britânicos começam a pegar ópio, pegar heroína dos seus domínios ali do Paquistão e tal, né, perto da Índia, e vender isso aí para os chineses. Né, começam a contrabandear ópio para os chineses. Os chineses, então, vão à guerra contra essa indignidade e acabam perdendo, né? Acabam perdendo. E são obrigados a entregar Hong Kong aí para os britânicos, né? Após a assinatura do Tratado de Nanquim, certo? Então, aqui, a Guerra do Ópio foi uma guerra entre a Inglaterra e a China, porque os chineses não queriam que os ingleses viciassem o povo deles em heroína, tá? E aí a Inglaterra acaba ganhando e a China é obrigada a se abrir. Aqui na África do Sul nós temos a Guerra dos Boeres, que é uma guerra diferente. São os colonos holandeses que chegaram lá logo depois dos colonos portugueses, né, contra os colonos ingleses. Esses boeres, né, boer é boer, né, alguma coisa como caipira, né, enfim, de novo, né, caipira em holandês, né. Então, esses colonos holandeses, quando os ingleses chegam para dominar a costa da África do Sul, eles se retiram para o interior. E lá no interior, eles descobrem ouro e diamante no interior da África do Sul. E aí os ingleses vão atrás deles. É quando nós temos as guerras boeres. E aí, o que vai acontecer? Ora, esses dois povos vão lutar entre si, holandeses contra ingleses, e no fim eles acabam fazendo um acordo. Os holandeses vão controlar a parte, digamos assim, econômica, política do país, e os ingleses a parte econômica, né? E vão instaurar o regime de apartheid, né? O regime de discriminação racial oficial contra a população africana que vivia lá na África do Sul, que vive, né, na África do Sul. Esse regime que vai durar até 1994, né, com a eleição de Nelson Mandela para a presidência da República. Muito bem. Então, essa daí é a aula número 20, tá? A aula número 20 de história que nós temos aí. Com isso, nós encerramos o caderno número 5. Vou pedir de novo para que vocês façam agora, nesse tempo que está faltando aí, faltam aí uns 50 minutos mais ou menos para acabar o tempo que vocês teriam, né, de história hoje, que vocês façam o resumo do caderno 5, da página 293 até a página 297, 293 a 297. E mandem a foto para mim. Pode mandar por e-mail ou pode mandar pelo WhatsApp. 964712214. 964712214 ou por e-mail, tá? Mas manda, né? E também fazer o exercício da aula, né? Lá atrás tem os exercícios da aula. Então peço que vocês lá na página 285 façam os exercícios da aula para que a gente amanhã possa corrigir exercício de filosofia, exercício de sociologia, exercício de geografia geral, exercício de geografia do Brasil e exercício de história geral. Então amanhã nós temos 5 grandes frentes de correção para fazer, tá bom? Pode mandar, manda também, manda exercício, resumo, que agora é hora da gente alimentar
o nosso banco aí, né, para poder dar nota para vocês lá no final do bimestre, tá bom? Porque pelo jeito, não sei não, ontem a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo anunciou que as aulas não vão voltar dia 8 de setembro. Então a gente tem que ir se habituando aí ainda a esse processo, tá? Tudo bem? Mais alguma pergunta, pessoal? Então, aguardo a lição de vocês, tá bom? Tchau, tchau, até amanhã.